Não estamos totalmente recuperados, mas estamos bem melhor. E o melhor de tudo é estar na casa de Deus, fazendo a sua obra. Amém. Vamos retornar o nosso estudo. Agora vamos entrar no capítulo 20. Muito interessante esses dois últimos capítulos desse estudo. Capítulo 20 e 21. E depois temos a conclusão, 20 e 21. Quem é Deus? Deus e a ressurreição dos mortos. Texto básico. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lastro. Eu gosto muito desse versículo e aqueles irmãos já ouviram falar muito sobre isso, porque é uma identificação completa do entendimento cristão, a força que dá a fé do cristão em relação a isso. Deus é a ressurreição dos mortos. Existe ainda muita dúvida no meio dos cristãos a respeito da ressurreição dos mortos. E também há muita ansiedade. Como é que nós vamos ressurgir? Como será o nosso corpo? Nós vamos nos vencer na glória? Nós vamos conviver família? Vai haver a reunião das famílias na glória? E essas questões são sempre levadas para um lado que não tem base bíblica. O respaldo bíblico também não é muito fundamental para que as pessoas aceitem de primeira mão algumas expressões sobre o que vai acontecer depois da ressurreição. Bem, uma coisa básica, a fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro se não for observado pela fé. A Bíblia é um livro de fé. Quem não tem fé pode ler a Bíblia como um romance. Até essa semana eu vi os irmãos falando sobre o livro de Cântares e um dos irmãos disse: eu gosto muito da parte erótica da Bíblia. Me atentou a observar qual era a parte erótica da Bíblia. E o irmão perguntou: qual é a parte erótica da Bíblia? Ele disse: os Cânticos de Salomão. Quando Salomão disse que os seus seios são como duas ganzelas e que o teu beijo é mais doce do que o mel, e essas coisas, tudo falando em relação às suas concubinas. Há uma divergência entre os cristãos acerca disso. Salomão falava para as suas concubinas ou falava em relação à igreja. Para mim, tanto faz. Ou em relação à igreja ou em relação às concubinas. Porque o amor, eu me lembro bem, lá em uma cidade bem distante daqui, eu esqueço o nome, não sei se a irmã está lembrando, já limite com a Paraíba, nesse sentido aqui, por aqui é muito perto, mas nesse sentido aqui, para encontrar com a Paraíba é muito grande, é muito distante. E a minha filha, minhas duas filhas foram comigo, e os dois gêmeos. E lá na igreja, nós fomos para a igreja, bem voltamos, o menino, o filho do dirigente da igreja, estava cantando uma música de Roberto Carlos. A minha filha chegou perto dele e disse: música do mundo, cantando. Ele olhou para ela assim e disse: meu pai disse que de amor pode. A canção é de amor, então pode. Aí eu fico pensando, o amor, sem ser o amor ágape, também é importante na Bíblia. Tem muita história de amor na Bíblia. E um homem decantar a beleza de uma mulher, decantar a beleza de uma mulher, não vejo isso nenhuma razão para
reprovar de um compêndio que podemos chamar sagrado. Compêndio sagrado. Então, os crentes ficam nessas dúvidas, porque sempre fluem pensamentos adversos. E é nisso que o inimigo aproveita para infiltrar as suas ideologias aparentemente corretas. E na ressurreição é isso. Até os testemunhos de Jeová diz que nós vamos ressuscitar, vamos receber um corpo novo, mas vamos viver aqui na terra com animais de estimação, tendo filho, quem gosta de manga ou de qualquer fruta, não se preocupe, porque vai acontecer lá vai existir. Então, tem pessoas que formam o céu, é a sua maneira de viver, o seu querer de bem-estar. Então o céu vai ser isso, mas nem sempre, e geralmente o pensamento do homem é diferente do pensamento de Deus. Não sou eu que digo, mas o profeta Isaías disse que Deus diz: o pensamento de vocês não são iguais aos meus. Os meus caminhos também não são iguais que vocês. O caminho que eu ando e tracei para andar, vocês não estão andando. E o pensamento que eu penso e ilumina a mente de vocês para pensar, vocês têm rejeitado. Vocês têm esquecido a luz e têm andado nas trevas. Então, é muito diferente. É esse um dos pontos básicos do novo estudo que vai escrever, que é aparentes pontos escuros da Bíblia. Aparentes pontos escuros da Bíblia. Já podemos adiantar que não pode haver comunhão, conexão, comunhão de pensamento, aprovação de pensamento, quando os pensamentos das pessoas se diferem. Não há. Um diz que salgado é salgado, outro diz que doce é doce, outro diz que doce é salgado, outro diz que o salgado é doce, e ninguém pode mudar. Embora o próprio Isaías diga que ai daquele que diz que o doce é salgado, e ai daquele que diz que o salgado é doce, no sentido de transformar a verdade em mentira, a coisa que é daquelas que não são. E isso tudo são labirintos que a vida coloca na mente de quem não tem um pensamento igual ao pensamento de Deus. Então, o que será de nós depois da ressurreição? Vamos olhar um pouquinho. Primeiro, a importância de nós não esperarmos somente nesta vida. Segundo, tomarmos a consciência e nos irmanarmos a fé, para entendermos essa palavra de Deus, para crermos até no inadmissível, para crermos no impossível. É para isso que existe a fé. Não, mas isso não existe, irmão. Isso não pode. É justamente aí que entra a fé. Onde o mundo não aceita, ninguém admite, ninguém acredita, mas você tem que usar a fé. E a fé vai além da credibilidade humana. A fé vai além das leis humanas. A fé vai além do possível e além do impossível. Vamos ler um pouquinho. Não pode existir natureza divina, não pode existir nenhuma dúvida de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Já mencionamos anteriormente que essa imagem não pode ser física, mas sim espiritual. Bem, já daí começamos a abrir um caminho para seguir pensando. Nós não somos imagem. Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem cabeça. Não, pastor, mas existe na Bíblia a mão do Senhor estendida, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Isso está escrito, mas nós temos que entender que o ser humano, para entender quem é a pessoa, ele pode dar formas. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, muito boa, mas dela a ele uma forma de miserável.
E quando você ouve primeiro a história, você quer se afastar daquela pessoa. E na teologia existe uma ciência chamada antropomorfismo, que é da natureza humana ao que é divino, natureza humana a Deus. Então, nós veríamos Deus muito mais nítido se ele fosse humano, tivesse figura humana. Por isso Cristo veio. Cristo se fez carne e habitou entre nós, porque queria ser a revelação completa de Deus. Então Cristo encarnado foi a revelação mais entendível em relação a Deus. Por isso há essa questão do antropomorfismo. Necessário nós vermos. E Jesus disse a Tomé, disse ao grupo de discípulos: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que ele revelou, esse sim, disse: eu sou Deus revelado, e vim para que vocês vejam e vocês não creram. Não há mais desculpa para o homem dizer que não viu Deus, não conhece Deus. Se não vimos, nós não vimos pelo tempo, pela separação dos anos, do século, mas nós temos um olho especial que Jesus Cristo nos concede, o olho da fé. Então nós vemos Deus. E não vemos e não conhecemos as pessoas pelo seu corpo, pelo seu andar, pelo seu falar. Nós conhecemos as pessoas pelo seu agir. E a imagem do homem não é o seu corpo, a imagem do homem é suas ações, são suas ações. A imagem do homem é o que ele representa para o lugar, o país onde ele se vê. É o que Cristo disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não é que nós sejamos uma estrela, sejamos um planeta, um sol, não. Mas nós, como seres humanos, nós somos luz. Primeiro, ele disse que ele era a luz do mundo, mas num sentido superior, luz espiritual. E nós somos luz do mundo também para mostrar a luz de Deus para aqueles que estão nas trevas. Então nós somos um espelho refletor, que refletimos a luz de Deus para as pessoas. Um espelho em direção ao sol, ele não é o sol, ele é um espelho, mas transmite a luz, igualmente a luz solar. Então, há esse posicionamento. Quando alguém faz uma coisa errada, os antigos diziam assim: cuidado com a imagem. Hoje não escuta mais isso, mas cuidado com a imagem, quer dizer, a imagem nós estamos formando de nossas vidas para os outros, e é essa imagem espiritual que nós devemos nos preocupar, porque é essa imagem espiritual que é a imagem e semelhança de Deus. As pessoas que acham que não são nada, e quando é desprezado por mulher, aí vai beber, vai se atirar de cima de uma ponte. Quando é desprezado o marido, vai tomar uma overdose de medicamento. Outro, quando o pai morre, também vai morrer. Essas pessoas não entendem o valor que ele tem diante de Deus. Quando Jesus disse que nós não devemos amar ninguém mais do que a Ele, é justamente para termos essa proteção. Perdi meu pai, mas não perdi o meu Deus. Perdi a minha mulher, mas não perdi o meu Deus. Perdi todos os meus bens, mas não perdi o meu Deus. Por quê? Essas coisas conscientemente têm que estar na mente do cristão, que são passageiras. São coisas adjuntas
a nossa vida para melhorar, para nos ajudar a atravessar o deserto vivencial. E a eternidade é Deus, a seriedade é Deus, a realidade é Deus. E eu assisti uma entrevista de Roberto Carlos que ele dizia, no sofrimento e na vida de uma mulher, que não sei o nome, a esposa que ele teve, ou tem ainda, não, ele disse assim: nesse sofrimento eu encontrei uma realidade, achei que só existe uma realidade, Deus. Então, nós os cristãos temos que viver nessa situação, só existe uma realidade que é permanente, que é eterna, Deus. E sem Ele é que eu não posso viver. É certo que perder uma esposa vai doer muito, perder um pai vai doer muito, perder um ente querido vai doer muito, mas a realidade da vida de quem crê em Cristo é Deus, é a sua fé, é a sua projeção espiritual, é a sua imagem. Então, nós não temos imagem humana para que seja interessante para Deus. Eu vejo que nas estatísticas aí diz que o segundo trabalho mais rendoso do mundo é o com a beleza. É cirurgia, mais cirurgia para tirar um pouquinho da papada, para tirar um pouquinho de gordura que tem no lado, para transformar a feiura em beleza. Para transformar a feiura em beleza. E disse que uma moça fez tanta casca que quando espirrava o nariz vinha para trás. Era tudo borracha. Então, é a preocupação. E tem um pastoral aí, o irmão Petit, que eu digo assim: nossos corpos são nossas distorções, nossos espíritos são nossas realidades. Pasmo-me a ver que como as pessoas adoram as suas deformações, adoram o corpo. E agora já inventaram culto ao corpo, também para ter uma igreja evangélica, culto ao corpo. Porque se existe Igreja Batista Cuspe de Cristo, vai existir nomes e mais nomes. Igreja Batista Pentecostal, isso é uma coisa totalmente inaceitável, impensável. Igreja Negra, igreja isso, igreja aquilo. Aí, como? Igreja do Amor, igreja, aí mais nome de igreja aí que não tem. Satanás está soprando no ouvido das pessoas, esse nome é bonito, esse nome é bom. Aí nós vemos Jesus Cristo dizer: quando a abominação chega ao lugar santo, aí chegou o Filho. E é o que nós estamos vendo. Lugar, santuário de igreja, onde no meu tempo de adolescente nem a mulher subia. Já era, eu achava preconceito, mas a mulher não subia. E a mulher, se tivesse período menstrual, principalmente, nem ceia tomava. São coisas que, graças a Deus, nós fomos tirando, mas eu não sei se desatar um nó na vida de pessoas dissolutas é bom, porque tem pessoas que não querem dar liberdade para que entenda, essa pessoa se perde. Então, em vez de tirar um nó, dá outro nó. Mas vamos em frente. Imagem espiritual é a imagem que nós somos de Deus, imagem e semelhança de Deus.
Então nós dizemos, não pode existir nenhuma dúvida de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora eu fico pensando, mas a gente faz tantas coisas, tanta besteira, tanta tolice, e diz assim, nós somos imagem e semelhança de Deus? Sim, porque quando é que nós pecamos, quando é que nós fazemos as tolices? Quando nós estamos na carne. E carne não é imagem de Deus. E quando nós vemos pessoas fazendo tanta obra, analisar a vida de Paulo, analisar a vida de Pedro, não a vida de erro, mas vamos analisar a vida progressiva no reino de Deus. Nós imaginamos como foi importante para Paulo viver tudo aqui, mas ele vivia como? Ele não era uma imagem carnal, ele era uma imagem espiritual. A ponto de dizer que para o melhor é morrer com Cristo do que viver. E de afirmar a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus. Então é essa a força que nós temos para mostrar ao mundo a imagem de Deus que está em nós. E nós somos essa imagem de Deus. E já mencionamos anteriormente que essa imagem não pode ser física, mas espiritual. Porque Deus é Espírito. É mais uma afirmação, como Jesus disse lá à mulher samaritana. Não há lugar específico, nem lugar determinado, nem lugar único para que se possa adorar a Deus, porque todos esses lugares são lugares físicos. Porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, já está uma confirmação de que para ser a imagem e semelhança de Deus tem que estar em Espírito. Assim como Deus em Cristo irá ressuscitar os mortos que estão no interior da terra e dos mares, nós também temos que promover a ressurreição do bem que estão sepultados em nosso interior. Olha aí o importante da ressurreição dos mortos. E fico às vezes a perguntar, existe crente morto? Aí eu me transporto lá para 11 de 1 Coríntios, falando sobre a ceia, não sei se primeira ou segunda. Ele diz assim: tomar o cálice do Senhor dignamente é tomar para a própria condenação. Por isso há entre vós muitos enfermos e os mortos. Existe crente morto. Aquele senhor que Paulo diz na igreja de Corinto, disse, acusando a igreja de Corinto, dizendo: existe no meio de vós aquele que abusa até da mulher do próprio pai, e vocês têm suportado ele. O que foi que o conselho de Paulo deu? Entrega esse elemento a Satanás, para que seu corpo seja devorado, mas o espírito seja salvo. Que questão não causa na nossa mente essa expressão? Um imbecil, um homem totalmente carnal, que abusa da mulher do próprio pai. Paulo manda que entregamos eles a Satanás. Não deu. Paulo aí fala uma distinção do espírito e da carne. Ele faz isso pela carne. E nós sabemos que quando pecamos pela carne. Então que essa carne seja sacrificada a Satanás, mas o espírito que crê em Deus, que é crente, seja salvo. Deixa eu ver, irmão. Vai acontecer uma vez, só que eu vou tentar
tirar o. Acho que aumenta. Aumenta. Então, o Espírito em nós, aí o que a irmã leu agora na lição, Lamentações de Jeremias, na lição da leitura devocional, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. É justamente aí. Deus é misericordioso para destacar, como a palavra de Deus entra até mergulha entre corpo e alma. Então, se Deus não fosse misericordioso e não julgasse as nossas ações totalmente pelo impulso da carne, todos nós seríamos destruídos. Mas a misericórdia de Deus sabe as ações feitas pela intenção de se gloriar em pecar, e quando existe o pecado de abatimento, como aconteceu com Pedro. Então, é esse sentido que mostra a divisão entre alma e corpo. Isso não é um incentivo para os irmãos dizer: se tem a misericórdia de Deus para atuar no meu espírito, eu vou viver como o povo no acampamento de Moisés, lá em Êxodo 32. Eu vou viver assim, porque o meu povo vai ser destruído, mas minha alma vai ser salva. Isso aí é contenção, isso aí é desrespeito, isso aí é autoacusação de pecador sem arrependimento. Ninguém se arrepende do pecado antes de fazer. Não existe como se arrepender. E vocês já pedem, são esses segmentos religiosos que fazem penitência antes de haver pecado. Não existe isso. Agora, depois do pecado, aquele que tem o Espírito, aquele que tem a imagem de Deus espiritual, ele vai se abater e vai pedir perdão e vai se soerguer, vai sim se acreditar no perdão de Deus. Às vezes o crente, ele se abate e se arrasa, porque não crê no perdão de Deus. Eu fico imaginando o povo que tem um respeito tão grande por Davi, cantavam para Davi, e ver as grandes vitórias que Deus usou Davi para realizar, e agora ver Davi envolvido num adultério e num crime com Betseba. Então, um homem desse, se Deus fosse homem, Davi estava destruído, não tinha condição nenhuma de depois escrever salmos alegrando-se no Senhor. Se Davi também não aceitasse, não cresce no perdão de Deus, não teria terminado um dos piores reis de Israel. A vida espiritual, a relação espiritual do homem com Deus, ela é baseada no sentimento do Espírito. O sentimento do Espírito é que dá força, que dá poder, que dá realização, que dá conhecimento e que dá também amplitude a ajoelhar-se em perdão ao Senhor. A carne não se ajoelha diante de Deus. A carne não pede perdão. A carne sabe que vai ser destruída. Então já tem consciência de destruição, mas o Espírito não. O Espírito se renova a cada dia, como diz a Bíblia. Então, se eu ontem pequei, Senhor, me perdoe e me ajude para que eu não peque mais. É o que Cristo disse à mulher pecadora. Mulher, ninguém te condenou, porque a carne condena mais do que o Espírito. Quando você vê um crente acusador
falador do outro, ele vive muito mais na carne do que no espírito. Você vê um crente longânimo, perdoador, perdoando até aquele erro que não se deve perdoar, porque eu acho que não existe nenhum erro que não se deva perdoar, mas que analisando, não existe perdão e nós perdoamos, esse crente é espiritual, esse crente é a imagem espiritual de Deus. Eu sei que as coisas grandiosas e aparentemente impossíveis são as coisas que são do Espírito, mas as pessoas dizem, isso é impossível, isso não existe, eu não suporto, eu não entendo, eu sou feito o leite de moça, bateu, tomou, pisou no meu pé, eu chuto a canela, pisou no meu pé e o outro ao pé e dizer, não tem problema não, nem se preocupe com isso, eu não posso viver isso, mas porque você vive em você, o crente não vive nele. A vida que agora vivo na fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. São coisas que às vezes nós não colocamos na mente como ação fictícia. Colocamos, lemos, achamos bonito, colocamos como um soneto, como uma música bem romântica, lá no Morro dos Ventos Uivantes. O vento uivante leva, isso, é como uma folha seca no chão, o vento vai levando e desaparece. Mas as coisas do Espírito são coisas eternas, são coisas que nós lemos, aprendemos, temos que colocar como fundamento e direções para nossas vidas. Quem vive da carne é carne, quem vive do Espírito é espiritual. Agora, assim como Deus irá ressuscitar os nossos mortos, que estão no interior dos mares e da terra, nós também temos que promover a ressurreição do bem que estão sepultados em nosso interior. Eu acredito e digo que, olha, se nós tirássemos aqueles pensamentos, daquele conhecimento que está no nosso interior para agirmos, o reino de Deus será muito diferente na terra. Quantas vantagens teria o reino de Deus? Porque nós deixamos que muitas coisas morressem com nossos antepassados. A educação familiar, o respeito às autoridades, o respeito ao ser humano, uma vida social, a vida escolar, deixamos morrer. E às vezes nós temos em nós uma fonte de perdão, está no nosso interior, mas nós subterramos, nós afogamos nos mares das nossas questões, do nosso interesse próprio, enterramos. O ser humano tem tantas coisas lindas e bonitas para realizar, mas estão sepultadas. Os crentes podem emanar essa luz de Deus, mas está debaixo de um alqueire. Então, sabemos que Deus vai nos ressuscitar e nós somos imagem e semelhança dele, que podemos fazer as obras que ele fez, como disse Cristo. Então vamos ressuscitar o que está morto em nós. Quer dizer, o crente melhor, ressuscite o que você deixou morrer. Você é um crente assíduo a todos os trabalhos da igreja e agora está indo só no domingo, ressuscite o que você deixou morrer. Você cantava bem, agora por qualquer coisa não vou cantar mais. Você queria para ter continuadamente, mas sentou do lado do banco e morreu você com o olhar de frente. Não vou mais. Ressuscita essa morte para você viver. E a felicidade na vida do cristão se torna em vida efetiva no reino. Você está sem sentir nada, está sem fazer nascer nada, está sem criar nada,
você está sepultado. É tempo de ressurreição. Antes da ressurreição dos nossos corpos na terra e nos mares, nós temos o poder de poder ressuscitar o que nós mesmos sepultamos em nosso interior. Eu digo que quem não vive no interior é hipócrita, é falsário. E tem muita gente, infelizmente, nas igrejas do Senhor, cantores, as cantores, recebendo cachê para cantar louvor a Deus, um louvor pago na terra. Eu fico pensando, se eu recebi tanta coisa na terra porque eu louvei, qual é o tesouro que eu vou receber no céu? Qual é o pagamento que eu vou receber no céu? Mas tem pessoas nesse estilo de vida, ganhando a vida, chegando diante de igreja, falando bonito, mas sepultando tudo aquilo que a realidade espiritual exige. Nós somos hipócritas e mentirosos e não temos paz. Crentes sem paz, o que ele está vendo? A preciosidade está sepultada no interior, as flores do interior, o poder do interior está sepultado. É necessário renascer, é necessário ressuscitar. Pastor, Sim. ontem eu conversando com meu genro, eu recebi essa semana na minha casa, ele, minha filha, minha netinha, não vieram agora de manhã porque os dentes da criancinha estão nascendo, então ela passou a noite com febre e tudo mais, então estamos esperando que ela melhore logo mais à noite, se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui. Amém. A louvar a Deus. E conversando com ele ontem à noite, ele contou uma experiência lá em Salvador, de um pastor que, recém-formado, tinha no coração o desejo de um ministério em uma comunidade de traficantes, uma favela. E assim ele fez. Desenvolveu ali um trabalho grandioso. E o dono da favela, que era um traficante perigoso, chegou para ele e determinou que ele poderia fazer, desde que não discipulasse os soldadinhos deles, né? Os capanguinhas deles que faziam e aconteciam com a droga, com o crime. Aí, sim, vamos realizar. E ao longo do trabalho, muitos se converteram, inclusive a família dele. E a avó dele, que ele tinha uma estima, grande estima, e tudo que ela pedia em favor da igreja, ele respeitava grandemente. E chegou um momento dele conversar com o pastor, dizendo o desejo dele de participar, mas não podia, por conta da lei do crime que ele participava. Então ele permitia, facilitava, a comunidade se transformou. Louvores eram levados lá para cima de irmãos que iam da igreja, que ele era membro, e faziam muitos trabalhos sociais e evangelísticos, ou seja, ressuscitou uma comunidade a partir de uma visão que ele teve, de um compromisso com Deus que ele teve, e essa igreja continua lá, desenvolvendo esse trabalho, ressuscitando vidas mortas. Agora, se o pastor tivesse um certo preconceito, esse trabalho não seria feito. Não, porque tem um problema que não pode resolver, é um problema humano, problema carnal, e impedir de uma pessoa desenvolver a sua fé na igreja. Então, essas são coisas que é necessário o líder estar em conexão com Deus para não impedir que coisa assim aconteça. Porque Deus nos fez justos, retos e perfeitos. A ressurreição para uma vida nova começa em nós. O que significa isso? Nós, para termos uma vida com a fluência do interior, devemos fazer
fazer um caminho de volta à origem. Deus nos criou justo, reto, perfeito. E não existe retidão na carne, não existe justiça na carne, e não existe perfeição na carne. É só voltar da carne para o Espírito, fazer um retorno, então nós vamos viver justamente o interior. Aí o salmista diz assim, que essa pessoa será como a videira plantada junto das águas, e tudo que fizer prosperará. Se retornarmos, se ressuscitarmos as grandezas iniciais da nossa criação, nós vamos resolver essas questões, sabendo que a carne está no papel dela de sempre colocar desânimo, de sempre tentar obstruir um sentimento de retorno. Ela é o papel dela, mas nós temos que vencer a carne, e só vencemos a carne com o Espírito. Eu digo que nós usamos muito o termo para nos desculpar. A carne é fraca, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas em seguida dessa expressão, a Bíblia também afirma, mas o Espírito é forte. Como é que uma coisa fraca pode vencer uma coisa forte? De maneira nenhuma. Como é que a carne fraca pode vencer um espírito forte? De maneira nenhuma, a não ser que nós esfraquecemos o espírito, sepultamos o espírito e demos vida, poder e alimentação à carne. Então, o forte se torna débil, debilitado, e o débil, o debilitado se torna forte, e é a vida do crente carnal. É essa a história do crente carnal. Então, Deus nos criou justo, reto e perfeito. Essa é a imagem de Deus. Deus de justiça, Deus de retidão, Deus de perfeição. Essa é a imagem que Ele trouxe e empregou em nós. É dele a imagem. O ser é dele. Ele colocou em nós essas imagens. Se há alguma coisa diferente, nós não temos de nos culparmos em nada. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Agora, por que não voltarmos atrás? Por que não tentarmos reerguer e tomar posse da nossa origem, sermos originais? Igreja Batista Original em Enseada dos Corais. Temos até um selo para sermos originais. Por que não voltar à originalidade? Certo, justo e perfeito. Aí a Bíblia nos mostra o caminho, a Bíblia nos mostra a realidade. Aí também o texto que foi lido na leitura devocional: de que se queixa o homem? De que se queixa o crente? De não ser afluente, de não sentir uma vida espiritual ascendente, viver como uma pluma. De que se queixa? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Lamentações, Jeremias fala isso e ele pergunta e responde. Então é esse o retrato da Bíblia. Nós não queremos usar o poder da ressurreição, não queremos ressuscitar porque o nosso orgulho sepultou, a nossa vontade própria sepultou, o nosso querer na mente, na vida dos outros sepultou, acabou com a esperança, acabou com a solidariedade, acabou com tantas belezas que existia em nosso interior, tudo sepultado. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, vamos ressuscitar essas coisas. Se eu tenho intriga com meu pai, com a minha mãe, meu parente, meu filho, meu vizinho, ressuscite isso, acabe com isso. Mostre que você é a imagem e semelhança de Deus.
Não, mas ele foi injusto comigo, ele foi desonesto comigo. Não existe ação para que o crente use o perdão, a bênção de trabalhar na obra. Eu quero ser o dom de cantar, eu quero o dom de pregar, eu quero o dom de evangelizar, o dom de sair, o dom de ser uma bênção. Vamos cantar o hino 304. Geralmente nós cantamos na igreja. Quero ser um vaso de bênção, sim, vaso na mão do Senhor. Todo mundo canta esse hino. Será que lê bem a letra? Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Realmente? Então olhe para você. Você está vivo para você? Então não pode. Deus quer ressuscitar em você um espírito grandioso de luta, de dedicação, de louvor. Mas só ressuscita aquilo que está morto. Você morreu para você mesmo? Não, Senhor. Então, como disse Jesus ao jovem: jovem, me segue. Senhor, eu bem que queria te seguir e ir contigo para esse ministério, mas deixa que eu sepulte primeiro meu pai. Está morto pelas obrigações familiares, está morto pelas obrigações materiais. Não posso, não consigo. Quando a Bíblia diz tudo é possível ao que crê, mas tem muito que diz não consigo, é impossível, não dá como, não tem como. Esse aí sepultou a fé. Por isso, na nossa existência poderemos levar uma vida de seres efervescentes do pecado, vivo para nós mesmos e só para aquilo que queremos. Assim, não poderemos conhecer a graça da ressurreição. Começamos então a entender e enfrentar as mortes necessárias para ressuscitarmos as primícias da vida com Deus e também a fé que Ele ressuscitou. A Jesus também cremos que Ele irá nos ressuscitar. A ressurreição de Jesus, para nós, foi a credencial, o símbolo de qualidade na vida cristã. Porque se Cristo não ressuscitasse, quantas ideologias estariam dizendo que nós não ressuscitávamos, como tem ainda hoje que nós não vamos ressuscitar, que seremos jogados na terra e nunca mais haverá vida. Mas Cristo foi jogado no sepulcro e ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, Paulo diz, nós também haveremos de ressuscitar, porque Cristo é a primícia do que dorme. Agora, nós estamos sepultados com todos os nossos defeitos de vida carnal, mas é necessário ressuscitar. Jesus Cristo estava lá no sepulcro e necessário era ser embalsamado, levado oferendas de perfume para o corpo, mas as mulheres queriam fazer essa obra, saíram de casa bem cedo para realizar essa obra, mas não podiam. No caminho disseram, como é que nós vamos tirar aquela pedra? Como nós vamos remover a pedra? Não podemos. É necessário nós, os cristãos, quando nos empenhamos, temos vontade de fazer a obra, a Bíblia vai dizer, não, mas isso vai ser isso, vai ser difícil, aquela pessoa vai ser contra, aquele vai prejudicar, ou você vai perder
o teu tempo de fazer viagem, você vai ter que estar todo dia na igreja, você vai ter que fazer aquilo. Aí ele assim, é muito pesada essa pedra, não posso tirar a pedra. E o Senhor Jesus disse: olha, eu sou poderoso para fazer tudo, resolver tudo. Mas lá no sepulcro ele disse: olha, tira a pedra. Vocês podem fazer essa obra, então façam, porque eu vou fazer a obra que vocês não podem. É a mesma coisa da ressurreição. Nós temos coisa que nós não podemos fazer, mas temos que ir pela fé, sabemos que não vamos realizar, mas Deus está conosco. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos, a pedra existe lá. Como a mulher chega lá e tiver a surpresa, a pedra estava removida. E o melhor é que lá no sepulcro não existia nada, não existia ninguém. Nós temos que ter essa fé. Vai ser difícil, mas nós vamos encontrar o sepulcro aberto para ressuscitar as coisas que nós sepultamos. E o nada mais, não é feito ali para baixo para ladrões, que abre de César minha porta abrir, mas é a palavra de Deus que é a força para abrir a porta do sepulcro de nossa existência material. Só essa palavra tem poder, e nós podemos com essa palavra recebermos a chave e usarmos a palavra. Senhor, faz morada em mim. E quando Deus faz morada na pessoa, a carne treme, a carne não tem força, a carne é vencida, porque a luz do Espírito clareia aquilo que nós devemos fazer, nos mostra, é isso que nós devemos fazer. Mas quando olhamos para Jesus e procuramos seu exemplo na morte, começamos então a entender e enfrentar as mortes necessárias para ressuscitarmos as primícias da vida com Deus. E também a fé que Ele ressuscitou a Jesus, também cremos que Ele irá nos ressuscitar. Quando morremos para o pecado e nós mesmos, ressuscitamos os frutos do Espírito. Daí começamos a viver o reino de Deus, e Ele nos dá ousadia para falarmos, cremos mais e mais na ressurreição dos mortos. Jesus Cristo foi um exemplo para um cristão em tudo, até na morte. E sabe que Cristo entregou-se à morte? Porque Ele tinha fé na ressurreição. Para Ele a morte não era o assombro, porque Ele sabia que ia ter a ressurreição. E isso Ele transmite para o crente. Nós vamos morrer? Vamos. Importa o dia? Não. A hora? Não. Sabemos que vamos morrer. Agora morremos com fé. O semeador joga a semente no campo. Ele joga a semente com fé, que toda semente nasce, mas nem todas nascem. Tem umas que não têm força para romper a terra e mostrar suas folhas ao mundo. Não tem força, ou tem medo, não tem coragem de descontar. Às vezes nós tratamos nosso ímpeto de evangelização, quando chegamos no meio de pessoas e surge uma oportunidade para falar, nós emudecemos, matamos aquela árvore, aquela podia dar muitos frutos. Como eu contei aqui para os irmãos, certa vez eu e a irmã de lá fomos para Gravatá para vender um terreno lá a um rapaz daqui que fazia a recifolia no carnaval. E quando nós acertamos o telefone para ir, nós fomos, passamos
dia lá no cartório, e ele sabia que eu era pastor. E eu sabia que ele era da Recefolia. Mas passamos o dia todo no cartório, na hora do almoço, nós nos assentamos na mesa. Ele disse assim: olha, pastor, eu estou voltando atrás do que eu disse lá antes de vir para cá, lá na agência. O que foi? Eu disse: olha, vou ter um dia triste hoje, infeliz, porque vou sair com um pastor para vender, comprar um terreno dele, e vai passar o tempo todo me chateando com o Evangelho. E o senhor não falou nada até agora. Aí eu disse: agora que chegou a hora de falar. Não, porque o Evangelho é assim, nós sentimos, nós queremos tudo. Daqui a pouco nós vimos a atenção sobre a mesa, o salão todo atento ao que nós falávamos. Aí eu disse: olha aí como é bom nós esperarmos a oportunidade, sem precipitação, porque eu tive vontade de pregar o Evangelho a ele e a todo o restaurante. Então, não há necessidade de nós adiantarmos as coisas, mas a oportunidade surge. Então, dê o testemunho da verdade. Não se envergonhe, como Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Deus, porque é o poder para a salvação de todos que crê. Não devemos nos envergonhar. Houve oportunidade, fale. Agora, seja como Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, eu tenho na minha presença que o maior interessado pela salvação das pessoas é Deus. Então, se Deus está com um crente e uma pessoa junto desse crente, Deus vai, sabe se é hora de oportunidade que a pessoa ouvir, porque tem vezes que a pessoa vai falar antes do tempo, estraga aquela vida que nunca mais se ouviu o Evangelho. Então, Deus, se eu estou viajando com alguém e essa pessoa não é crente, Deus vai pegar a oportunidade para me falar para essa pessoa. Eu me imagino assim, e nunca me decepcionei na vida pensando assim. Ele nos deu a ousadia de falarmos e cremos mais e mais na ressurreição de morte. Um grupo de pessoas resistente à morte do pecado e do mal é semelhante a um campo coberto de árvores secas, improdutivas, enquanto que um grupo de pessoas que, pela palavra de Deus, resolvem aceitar a morte do mal e ressuscitar o bem que morrera. Assim ela se assemelha a um campo onde as plantas comestíveis e verdejantes vicejam com fecundidade, será o jardim de Deus. Quando nós nos tornamos planta seca, como a figueira, que era amante da ostentação, e ficou seco, nós só criamos em nosso interior formiga e cupim. Quando vê uma planta seca, você vai cortar no interior da planta, quem tomou posse no interior foi cupim ou formiga. Essa é a planta seca, que morreu e não se adotou, não teve rebentos. Às vezes a planta está meia doente, se corta um galho, ela começa a renascer através dos eventos. Mas a planta de Deus, não é no exterior dela, tem vitalidade que vai até as folhas para formar a fotossíntese
e também para ir até a raiz para se aprofundar para o interior. A planta é uma semente do crente, cresce para o interior e começa a florescer para o alto. E isso é jardim de Deus, vida especial, vida que traz a razão de viver. Pode estar no verão, pode estar no inverno, mas as suas folhas são verdes e as suas folhas não cairão. Como diz? Sim. Esse caso da figueira pode ser o primeiro caso de fake news no mundo. Ela fala, demonstrava que não era. E é um grande exemplo para o que a gente vê hoje nas redes sociais. Nós vemos hoje muitos influencers, que são as pessoas blogueiros que trabalham nas redes sociais, se suicidando, se separando, sendo presos ou envolvidos em alguma coisa, porque eles demonstram uma frontagem nas redes sociais que não é as suas vidas verdadeiras. São falsas figueiras no meio social, no meio das redes, que depois demonstram, são mortos, ou seja, aquela morte da figueira lá atrás, hoje mostra nessas redes sociais a morte de muitos seres humanos no dia de hoje. Muita exaltação no reino de Deus, dizendo a Deus que é isso, e Deus sabendo que não é nada, e o interior seco, tem que estar seco. Cristo é a verdade, e chegou diante da figueira, viu os seus ramos verdes e seu interior seco. Então o Senhor disse: vive do interior, e a figueira secou. Assim mesmo é a vida cristã, aparecendo folhas verdes, viçosas, pessoas que têm uma vida piega, mostrando uma pieguice fora do normal para ser elogiado pelos homens, são figueiras que estão as folhas verdes, mas no interior seco. A vida cristã começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Jesus disse que aquele que crê em mim, no seu interior, fluirá fontes de água viva. E a água, a fonte de água não é uma cachoeira, é uma fonte que jorra de dentro para fora. E quem tem respaldo e guardou no interior a palavra de Deus, ela jorra para fora. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guardar com cuidado o interior, o coração da palavra de Deus, para que nós possamos tirar dele saída para a vida de outros, para o louvor, para o respeito, para a expressão de dizer: grande coisa fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Deus nos abençoe. Mais e mais o nosso pastor. E é motivo de alegria, né? Para cada um de nós aqui, porque quarta-feira, né, o nosso pastor estava aqui mandado, o diácono Anderson, faturou, muita gente não estava aqui com o nosso irmão, e sabemos que tinha muita gente enferma, né? Da nossa igreja, e é motivo de alegria, de saber, de ver os irmãos aqui essa manhã, né? E que possamos à noite estar todos juntos, e aqueles que não estavam na quarta-feira possam estar sarados para estar aqui à noite louvando e engrandecendo o nosso Deus. Isso é motivo de muita gratificação, e que as nossas orações